Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta que saiu para esse período foi a Torre. A Torre é a carta do despertar. Então, alguns eventos imprevistos e súbitos desse período têm como objetivo derrubar condições existentes, sobretudo no plano material. Ideias e hábitos errôneos precisam ser alterados e, para alguns, isso deve ser feito de forma imposta. Quem não aprende pelo amor, essa não é uma época propícia para assumir riscos especulativos. O Arcano 16 também é a carta das ambições egoístas. Por isso, algumas decepções e alguns transtornos em assuntos afetivos são bem possíveis. Também é tempo de pisar no freio, priorizar a tua saúde. A energia que opera durante esse ciclo é tensa, por isso não assuma riscos. Cuide-se, evite acidentes e conflitos. O número 16 não é tão mal como parece à primeira vista. Você pode usar o excesso de energia durante esse período para planejar com sabedoria o teu futuro. Você vai ter um contato maior com a tua intuição. Se ouvir o conselho do teu eu interior, vai poder formular planos para serem implementados para um próximo ciclo. Fazendo isso, é bem provável que algumas percepções esclarecedoras vão poder revelar a natureza irreal de algum comportamento egoísta e materialista da tua parte. E assim citar teus talentos criativos para trabalhar no sentido de um objetivo futuro. Inevitavelmente isso vai trazer sucesso para você. Então, cuidado com a ânsia de posse. O Arcano 16 nos mostra que todas as coisas que não se encaixam vão ser separadas definitivamente por Deus. Ou pelo destino, como queiram chamar. Aqui, na carta, essa mudança repentina através da força da natureza é uma oportunidade de um novo começo material, sem rompimento propriamente com o plano espiritual. Porque assim você tem forças para se erguer, pois o que não te destrói, te fortalece. Marte que rege essa carta. Por esse motivo, a palavra-chave aqui é despertar. Isso acontece com um claro lampejo de compreensão. Aqui, representada pelo raio caindo de cima, trazendo a consciência da verdadeira natureza do ser. Aquilo que inspira medo na mente do ignorante, ela liberta o esclarecido. Da mesma forma que a eletricidade que assusta o primitivo. Mas é usada de modo construtivo pelo estudado. A torre também ficou conhecida como a Torre da Destruição ou a Torre de Babel. Babel significa confusão de vozes ou de línguas. Aqui, o raio que atinge a coroa ou a cabeça, que é o lugar da compreensão. Tá vendo? Joga o homem e a mulher para fora da torre. E essa analogia representa ideias errôneas sendo expulsas das duas partes da mente, o consciente e o subconsciente, pelo raio da compreensão verdadeira. Aqui, a imagem do casal que cai no vazio do alto de uma torre é uma das alegorias mais remotas que se conhece para representar o orgulho. E como eu já disse antes, esse arcano faz alusão à Torre de Babel. Ou seja, ele simboliza a arrogância do homem e a ambição construída sobre falsas premissas. Além da conta que após um grande dilúvio, Deus mandou que os sobreviventes se espalhassem pelo mundo, a fim de reconstruir a humanidade. Porém, decidiram se juntar e viver juntos. E em determinado momento, decidiram construir uma enorme torre para alcançar o céu, simbolizando sua soberba e arrogância e ambição. E como castigo, Deus fez com que passassem a falar línguas diferentes. E assim, ninguém mais conseguiu se entender. E no meio dessa confusão criada, a torre começou a ruir antes mesmo do seu término. E essa destruição da torre representa o fim de um ciclo de possíveis erros que abre espaço para um novo recomeço. Entenderam? A simbologia dessa carta mostra ainda esse despertar súbito da consciência. É como se fosse um vislumbre repentino e momentâneo da verdade. Um instante de inspiração que quebra as amarras da ignorância. Aqui, as pessoas que caem de cabeça são despertadas pelos relâmpagos da consciência. As chamas são os 22 arcanos maiores e as nuvens cinzentas representam o infortúnio que paira sobre todos nós de forma indiscriminada.
Resumindo, essa é a lei da causa e efeito agindo. É tempo da colheita, bebê. Quem plantou vento vai colher tempestade. Essa é a lei. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que não foi reconhecida ainda. Podem até haver muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Agir sobre a causa e não sobre o efeito possibilita sermos mestres de nossas próprias vontades e agentes, causadores do bem. Mas entendam que isso implica em assumir nossa parcela de responsabilidade sobre o curso da vida. O peso da responsabilidade costuma ser evitado pelas grandes massas. E é por isso que esse princípio explica o movimento de inércia da coletividade. O coletivo está sujeito às causas alheias e frequentemente vive os efeitos de causas iniciadas nos planos superiores. É muito comum vivenciarmos o princípio da causa e efeito no dia a dia. Isso faz com que este seja uma das leis herméticas mais fáceis de se compreender. Se descuidarmos da nossa alimentação, que é a causa, é esperado que tenhamos problemas de saúde, que é o efeito. Se cuidarmos de uma planta diariamente, que é a causa, ela vai ter mais chances de florescer, que é o efeito. Apesar disso, poucos são aqueles que decidem tomar as rédeas da sua própria vida. Pois essa é uma tarefa que exige proatividade e responsabilidade. Como foi pontuado no Kybalion, isso é ainda mais comum se considerarmos os efeitos nas grandes massas. Basta a gente observar a forma como agimos como sociedade em relação ao meio ambiente, por exemplo. Frequentemente buscamos remediar os efeitos dos desequilíbrios, né? E assim nos esquivarmos das mudanças e do sacrifício necessário para agirmos sobre as verdadeiras causas de diversos problemas. Esse princípio contém a verdade, que sempre vai existir uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não existe coisa que seja casual. Nada escapa da lei. E isso é um fato. Alguns hermetistas conheceram a arte, um método de elevar-se a um plano ordinário da causa e efeito, por meio da elevação mental a um plano superior. E assim eles se tornaram causadores em vez de efeitos. Já as grandes massas, o povo, né, se arrasta pelo desejo e pelas vontades dos outros, que acabam sendo mais fortes que as próprias vontades. Pode ser por meio de hereditariedade, de sugestão, também por outras causas exteriores, né? E assim eles vão se movendo como peões num tabuleiro de xadrez. E é somente se elevando a um plano de consciência superior que a gente vai conseguir dominar nosso gênio e nosso caráter, nos tornando finalmente motores em vez de peões. Bom, bora pro conto de hoje. O conto de hoje fala sobre a diferença entre aquele que busca sabedoria e aquele que já encontrou. Existia um filósofo, um buscador de sabedoria que tinha 2 discípulos. E eles eram 2 jovens muito bons e estão aplicados. Um dia o filósofo diz: se vocês continuarem se aplicando ao conhecimento da mesma forma que têm feito até agora, um dia eu subo a montanha com vocês e vou apresentá-los lá em cima. Não a um filósofo como eu, mas a um sábio completo. Um homem que já detém a sabedoria, que já o detém em boa medida. Os jovens, diante dessa promessa, ficam mais motivados ainda e começam a se aplicar mais firmemente ainda na vivência daqueles ensinamentos. E assim vão se desenvolvendo cada dia mais, até que um dia o mestre diz: vocês chegaram ao ponto de estarem realmente merecendo o que prometi. Cheguei bem cedo amanhã pela manhã, que vamos ter uma caminhada longa, vamos subir a montanha. Não precisa nem falar para vocês, né, que nenhum dos dois dormiu aquela noite, né, de tão ansioso que os cabras estavam, né. E assim que amanhece o dia, os dois pegam a estrada na direção da casa do mestre filósofo. E como aquela era uma região rural,
perto de uma aldeia, várias pessoas caminhavam para a feira, que acontecia lá todos os dias, junto com muitos pastores que iam carregando seus rebanhos, né, na direção da feira. E próximo deles havia um jovenzinho levando um rebanho com vários animais, e junto deles um porco. Só que esse porco tinha uma ferida na pata, e por isso ele caminhava mais lento que os outros. E esse pastorzinho seguia muito impaciente com a lerdeza do porco, porque ele tinha hora para chegar na feira, e o porco ali atrasando todo o caminho. Então ele ficava batendo com uma varinha no porco, né? Mas como ele estava ferido e sofria, ele ia mais devagar ainda. Só que havia naquele grupo de pessoas um ancião, bastante idoso já, mas com a cabecinha toda branca, mas com uma postura muito digna. Então ele chega para o pastorzinho e pergunta: eu posso carregar o porco? O pastorzinho fica meio surpreso, né? Um ancião, um porco grande e gordo. Carrega. Se o senhor quer carregar, pode carregar. Então o ancião abaixa, coloca o porco nas costas e vai. Se vê que ele faz um grande esforço. Mas mesmo assim ele segue carregando o porco com toda a dignidade. Esses dois jovens discípulos ficam assistindo toda aquela cena e percebem o tal pastorzinho dando risadinhas, debochando do velho e achando aquela atitude ridícula. Então olham para os olhos do porco e veem que ele está aliviado da dor, mas sem nenhuma gratidão. Até porque gratidão não é própria de porco, né? Ou seja, nem o pastorzinho está grato, nem o porco está grato, nem ninguém está grato. E eles ficam pensando: cara, por que esse ancião fez isso? Será que é pelo porco? Será que é pelo pastor? Nenhum dos dois tem nenhuma gratidão por isso. Então eles chegam à casa do filósofo com aquela dúvida. Contam a história para ele e perguntam o porquê aquele homem fez o que fez. Foi pelo porco ou foi pelo pastor? Então o filósofo para e pensa um pouco e diz: não foi por nenhum dos dois. Foi por ele mesmo. E como a sua consciência indicava que isso era justo, se ele não fizesse todos os dias da sua vida, quando lembrasse desse fato, sentiria dor. Lembraria que deveria ter feito aquilo que era justo e não fez. Ele não fez nem pelo porco, nem pelo pastor. Ele fez pela paz da sua própria consciência. Os jovens acharam a resposta muito boa, né? Como todas as outras que seu mestre dava. E assim seguem juntos para subir a montanha. E passam várias horas subindo a montanha, né? Que era muito escarpada. E quando chegam lá em cima na cabana do sábio, adivinha quem era o velhinho? O ancião que tinha carregado o porco. Eles ficam surpresos, né? Mas não falam nada. Passam um dia ótimo na companhia do sábio. Aprendem coisas que nunca tinham aprendido em toda a vida. Só que a tarde cai e chega o momento deles descerem. Então o mestre deles, né, os chama, e quando eles vão se despedir do velho sábio, ficam naquela: mano, será que a gente aproveita a oportunidade para perguntar sobre o episódio do porco? Ah, sei não. Ah, pergunto, não pergunto. Ah, vamos perguntar. Senhor, hoje pela manhã a gente vinha subindo a montanha e vinha um rebanho com um pastor. E ele trazia junto um porco todo machucado. O senhor abaixou e colocou o porco nas costas. Perguntamos para o nosso mestre o motivo e ele nos explicou e a resposta nos satisfez. Mas já que a gente está aqui, a gente gostaria de ouvir do senhor a resposta. Por que no final das contas o senhor carregou aquele bendito porco? Foi pelo pastor? Foi pelo porco? Foi por causa da sua própria consciência? Por que foi que o senhor fez aquilo? Aí o sábio disse: hoje de manhã? Sim, hoje de manhã. Rebanho? É um rebanho. Porco? É um porco grande, gordo. Desculpem, mas eu acho que é a idade. Eu já não tenho a memória que eu tinha antes. Eu não lembro dessa história de porco. Eu gostaria de dar uma resposta para vocês, mas olha,
A minha idade, não tô lembrando, me desculpem. Eu fico devendo essa resposta para vocês. E os jovens, tudo bem. Agradecem e vão embora perplexos, né? Como é que alguém carrega um porco e esquece? Cara, que coisa! E descem a montanha silenciosos, né? Meio perplexos e o mestre deles juntos, só que numa postura totalmente diferente. Eles seguem em silêncio e refletindo. E lá pelo meio da descida o mestre filósofo solta uma gargalhada. Os jovens se assustam, né? E um deles diz, pronto, mais um doido. Um carrega porco e não lembra e o outro ri à toa. Cara, o que é que está acontecendo? Então o mestre diz, eu estou rindo de mim mesmo por minha ignorância ao responder para vocês. Porque eu respondi porque eu carregaria o porco. Eu, filósofo, carregaria um porco. Por quê? Porque se eu não fizesse a vida inteira, minha consciência cobraria isso. Então eu me obrigaria a fazer aquilo que entendo como justo. Agora, ele é um sábio, ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra. É como você perguntasse para alguém quantas vezes ela respirou hoje, ou quantas vezes piscou. Isso é uma expressão tão natural do seu ser que a memória nem registra, nem toma como um fato digno de nota. Ou seja, eu respondi para vocês porque um filósofo carregaria um porco. Um sábio carrega um porco pelo que ele é. Percebam o que está implícito nisso. Se vocês vêm de fora carregando um porco, um filósofo e um sábio, fica difícil distinguir, porque os dois estão carregando o porco. Agora, se vocês conseguirem ver de dentro, a coisa já é bem diferente. O filósofo faz pela obrigação, por isso ele está sempre em luta consigo mesmo. Mas por disciplina ele impõe essa conduta reta. Já o sábio faz com tanta naturalidade que para ele não existe outra possibilidade a não ser carregar o porco. Ele já tem a alma totalmente pacificada. Dentro dele já não existem mais dúvida nenhuma. Agora, como passar da condição de filósofo para sábio? Carregando 1000 vezes o porco por disciplina. Por isso, bebê, voltando a falar na torre, nas consequências da lei da causa e efeito, carrega teu porco e engole o choro. Porque só assim vai chegar o dia em que você vai carregar o porco por natureza, por princípios, por aquilo que é, por aquilo que faz parte do teu ser. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta. Se vocês estão gostando dos videozinhos, se inscrevam no canal. Luz nos caminhos e que o vento sopre leve. Gratidão, família.